Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e o Instituto JCPM está com vagas abertas para oficinas gratuitas no ano de 2025, voltadas para jovens de comunidades do entorno dos shoppings Rio Mar Kennedy e Rio Mar Fortaleza. As oportunidades são voltadas para o desenvolvimento de habilidades, desafios do mercado de trabalho e empreendedorismo. São no total 240 vagas para oficinas que terão a duração de 6 meses nas áreas de comunicação, inglês, tecnologias e empregabilidade. A gente vai conversar agora com o Edgar Cruz, ele é coordenador do Instituto JCPM, que está dando essas oportunidades. Edgar, conta para a gente para qual público são voltadas essas oficinas. O Instituto João Carlos Paz Mendonça trabalha com jovens de 16 a 24 anos, moradores do entorno dos shoppings Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy, e são oficinas que trabalham habilidades e competências, não só na área profissional, mas também como pessoa, quanto cidadão, e a ideia é capacitá-los durante esse período que passam aqui no Instituto, com várias oficinas, além das oficinas de comunicação, empregabilidade, eles têm laboratórios de criatividade para fazer com que esse jovem, ele aguce quais são as suas áreas de maior habilidade, e a partir daí a gente vai traçando perfis. E a partir dessas oficinas tem outras possibilidades aqui no Instituto. Essas são 240 vagas, né? Como é que faz para se inscrever? Pronto, são 240 vagas nos dois institutos aqui em Fortaleza, no Rio Mar Fortaleza e no Rio Mar Kennedy. Para participar é fácil, através das nossas redes sociais, que é o @IJCPM, ou se dirigir pessoalmente em uma das sedes do Instituto que fica nos shoppings, no Kennedy, no Presidente Kennedy e também no Papicu. Quem é que pode se inscrever? Jovens de 16 a 24 anos, moradores dos bairros do entorno, que sejam egressos, tenham finalizado o ensino médio na escola pública ou estudantes da própria escola pública, vêm no Instituto. As aulas são no contraturno da escola, se ele ou ela estiver estudando, mas para participar é muito fácil, é nos procurar. Se não for para essas oficinas, nós temos várias outras oportunidades de acordo com cada perfil. A Milena é estudante do 2º ano do ensino médio e está concluindo a oficina multidisciplinar ofertada pelo Instituto João Carlos Paz Mendonça de Compromisso Social. Ela conta que o conteúdo passado no curso irá ajudá-la a conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho quando se formar na escola. Nesse curso a gente aprende muito sobre empreendedorismo, né? E como um jovem deve se comportar, né, no local de trabalho. E muita inteligência emocional também. Aqui a gente aprende muito também a trabalhar em equipe, a se pôr, né, em ocasiões de trabalho, né? E se posicionar também em qualquer situação. Aqui houveram coisas que eu aprendi que na escola realmente não foi ensinado, mas que aqui eu me preparei bastante para o mercado de trabalho e para a vida também. O IJCPM já atua aqui em Fortaleza há 12 anos, desde o período de construção do Shopping Rio Mar, no bairro Papicu. De lá para cá, a instituição já realizou mais de 26 mil atendimentos e conseguiu inserir cerca de 3.500 pessoas no mercado de trabalho. Mais de 30 mil pessoas já passaram pelo Instituto JCPM aqui em Fortaleza. São várias ações voltadas não só para a juventude, mas também para grupos da comunidade, áreas de empreendedorismo, qualificação profissional, triagem curricular. Então, são várias oportunidades que o Instituto oferece ao longo do ano. Nós temos uma rede grande de parceiros, não é? O shopping, por ser do grupo, é o nosso grande maior parceiro na empregabilidade, mas nós temos várias empresas que conhecem o nosso trabalho, nós participamos de várias redes de empregabilidade que a gente vai encaminhando de acordo com as demandas do mercado. E você viu aqui no programa Destaques os detalhes sobre a cúpula mundial sobre a transição energética. Nossa equipe acompanhou toda a programação e conversou com os debatedores, especialistas que trouxeram contribuições sobre essa temática necessária. Você vai ver agora um bate-papo do jornalista Denis Barbosa com o Leonardo Lima, da Aliança Brasileira de Finanças e Investimentos Sustentáveis. Confira aí. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Eu começo te perguntando qual a importância de tanta gente discutindo esse tema. Muito obrigado pela pergunta e bom dia. Então, a transição energética ela é urgente
frente aos impactos das mudanças climáticas, em que a gente já está sentindo, é algo fato, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil, frente a queimadas e também aumento das emissões de gás de efeito estufa. Esse evento é fundamental para que a gente possa promover essa transição energética, reduzir as emissões de gás de efeito estufa e, ao mesmo tempo, promover a justiça social e a proteção e a conservação da natureza. Leonardo, muito se fala da necessidade da transição, é realmente urgente. Agora, você tocou em um ponto importante, participou inclusive de um painel. O que seria uma transição justa para quem está distante, para quem não entende um pouquinho essa nomenclatura e certamente vai ser afetado? Perfeito. Então, a gente se discute muito transição energética, mas até que ponto essa transição, ou seja, essa quantidade de dinheiro que está indo para energias renováveis, está sendo justa para a sociedade, para as comunidades locais? E aqui eu vou trazer um exemplo. Uma empresa de energia renovável que está entrando numa comunidade local, que precisa de um território grande para produzir essa energia renovável. Aquela comunidade, ela vai ter impactos ambientais e também sociais naquela região. Então, como as empresas privadas podem estar cuidando dessa comunidade, né, frente a essa territorialidade nessas comunidades locais. É preciso chegar e chegar bem, fazendo o bem para toda a comunidade, né? Exato. Se uma empresa de grande porte ou multinacional está chegando numa comunidade pequena de 10, 15, 20 mil habitantes, quais são os impactos? Qual vai ser a percepção da comunidade frente a grandes paradas eólicas, grandes painéis solares chegando e adentrando daquela comunidade? De certa forma, elas vão se sentir impactadas durante a implementação do empreendimento, após a implementação do empreendimento. Então, como é que essas empresas grandes estão chegando nessas comunidades, estão tendo uma visão mais holística e humanizada frente a essa mudança territorial daquela localização? Nesse painel que você participou, qual foi a percepção ao final desse diálogo, dessa troca de experiências? Então, é que existem salvaguardas socioambientais em que as empresas privadas, essas grandes empresas privadas que estão buscando a transição energética, elas possam não só ao aspecto ambiental da redução das emissões, mas que possa conversar com essas comunidades, que possa entender quais são os impactos relacionados à biodiversidade. Não é somente a energia renovável, é bom, é positivo, por causa que estamos reduzindo as emissões, mas também a gente precisa entender o que é que aquela comunidade ela vem sentindo, o que é que a natureza, a biodiversidade vai sentir em frente à implementação desses projetos. E nós temos bons exemplos desse diálogo, dessa boa chegada? Ceará é um dos grandes líderes nacionais em transição energética devido à nossa capacidade de ter bons ventos só o ano inteiro. Então, o Ceará ele consegue trazer essa liderança, por isso que esse evento está sendo também no Ceará, devido a essa percepção não só nacional, mas também internacional. E a gente conseguiu, sim, trazer uma transversalidade de o quanto precisa ser alocado para a transição energética nessa arquitetura nova global, o quanto a gente precisa, as empresas precisam ter essa observação, essa visão holística e sensibilidade com as comunidades locais, e o quanto a conservação da natureza ela é importante para a gente ter uma sustentabilidade. E para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da Aliança Brasileira de Finanças e Investimentos Sustentáveis. Bem, a Abrace, a Aliança Brasileira de Finanças e Investimentos Sustentáveis, é uma organização privada sem fins lucrativos, em que ela busca desenvolver pessoas, né, treinar as pessoas e desenvolver projetos bem capacitados na área de sustentabilidade e na área entrelaçada às finanças. Porque a gente tem pouquíssimos profissionais hoje no Brasil que conseguem ter essa multidisciplinaridade entre as finanças e a sustentabilidade. Muitas vezes esses profissionais que estão capacitados no Brasil precisam ir para fora do Brasil, e a gente sabe que é muito complexo um brasileiro sair com bolsa, etc. E a gente está querendo trazer esse conhecimento internacional para jovens líderes no Brasil. Leonardo Lima, muito obrigado pela visita e parabéns pelo trabalho e pela participação aqui. Muito obrigado, até a próxima. E agora o intervalo, a gente volta já. E vamos acompanhar agora a entrevista de Denis Barbosa com Gustavo Lima, diretor de operações da Quer Brasil. Ele falou sobre o Ceará como centro das atenções na temática da transição energética e os desafios enfrentados pelo Brasil e pelo mundo para que essa agenda tenha sucesso. Confira. Gustavo, começo te perguntando, qual é o balanço que vocês fazem dessa cúpula no Ceará, que me parece uma decisão acertada, todos falam do nosso protagonismo. Estou certo? E você está
completamente certo. Tá? O Ceará e o Nordeste como um todo, ele tem praticamente 95% de todas as eólicas e a grande maioria dos parques solares. Então, o Nordeste ele é o protagonista da transição energética a partir do pilar de substituição das fontes convencionais para fontes renováveis. Então, não tem outro espaço que poderia ser feito do que aqui no Ceará, pelo seu protagonismo no mercado de energias renováveis no Brasil. Qual é o balanço que vocês fazem desse encontro com tantos representantes de tantos países e muitas ideias, muitas cabeças, muitas experiências? Olha, o balanço que eu tenho é positivo e aqui eu vou falar partindo de dois viés. Primeiro, o Gustavo, como cidadão do mundo que sofre já as consequências da transição energética. Tá? Sempre foi um sonho nosso em fazer um evento dessa magnitude aqui no Ceará. Depois, o Gustavo, profissional, diretor de operações da ESG, mas também que ocupa o cargo de embaixador da transição energética. Nós fechamos com chave de ouro o ano de 2024, e 2024 é um ano emblemático porque foi a primeira vez na história da humanidade, né, que a temperatura média ultrapassou 1,5 graus e a gente viu ao longo desse ano grandes impactos acontecendo em praticamente todo o mundo. E nós fizemos um trabalho dentro do nosso projeto Quer Saber, de levar o conhecimento da transição energética em universidades, em eventos, em escolas públicas, várias ações que foram feitas esse ano, e esse evento a gente finaliza com chave de ouro, trazendo para o Ceará um dos principais momentos de discussão da transição energética. Nós tivemos ao longo desses 2 dias, né, mais de 100 palestrantes, mais de 40 palestrantes internacionais, ex-presidentes, grandes personalidades, né, sobre o tema, discutindo como se pode promover uma transição energética, principalmente justa e inclusiva. Gustavo, quais são os principais desafios? A gente sabe que tudo isso também depende do cenário político, há também uma questão de financiamento, tudo isso foi discutido aqui. Quais são, na sua opinião, os grandes desafios para essa transição, para essa mudança de matriz energética, não só aqui no nosso país? A transição energética, quando a gente olha ela como um dever de casa da humanidade, ela logicamente vai exigir investimentos de altíssima monta. Não é? Então, eu gosto sempre de pensar de que toda mudança é como se a gente estivesse jogando uma pedra na água. Né? Você está ali, aquela superfície toda limpinha, sem ondas, você joga a pedra, a onda vai acontecer, mas depois ela começa a ser absorvida e ela volta ao estado. Né? Então, as grandes mudanças na humanidade ocorreram da mesma forma. Sempre tem um momento que vai ter grandes discussões, algumas partes da sociedade vai se beneficiar, outras não, mas com o tempo todo mundo vai se beneficiar. E a transição energética ela tem um aspecto ainda maior do que, além de ser uma oportunidade econômica de novos negócios, né, a partir de novas formas de a gente ver as soluções ao problema, ela impacta diretamente no futuro. Tá? Mas, antes mesmo de a gente estar pensando no dinheiro, nas oportunidades, precisa haver uma mudança no paradigma. Precisa que a sociedade entenda de que, primeiro, essa mudança ela é necessária, ela é urgente, que essa mudança ela vai exigir sairmos de uma posição de conforto, tá? E que, segundo, todo esse movimento ele tem que ser arcado pela sociedade, em todos os seus níveis, governo, Estado, cidadãos, terceiro setor, porque não temos um outro planeta. Todos são afetados pelo aquecimento global. Todos.
quem tem a fonte limpa, quem não tem uma fonte elétrica suja. Os impactos elas são globais. E, principalmente, os impactos sofrem mais, é mais sentido por aqueles países menos desenvolvidos. Pelo fato de que eles não têm recurso para dar resiliência ao problema. Os países ricos, eles conseguem se adaptar melhor, os países pobres não. Milhares de pessoas no mundo sofrem com os aquecimentos globais. Então, se faz necessário que haja primeiro a mudança do paradigma, porque quando você muda o paradigma e coloca esse tema em primeira, isso vai balizar toda uma estratégia de Estado. E aquilo que a gente vê hoje é que os dois principais blocos, né, o norte-americano e o chinês, e eles são blocos que mais praticamente quase 40% de todas as emissões está concentrado nesses dois países. A não aderência deles, a não mudança nesse paradigma e não levando eles a serem ativos, por mais que os outros façam, ainda não vai ser o suficiente para mudar o rumo que a humanidade está indo. Olha, esse é um papel de todos nós e se informar e compartilhar a boa informação também faz parte dessa mudança de paradigma, não é? Claro, assim, todos precisam saber que a transição energética é muito mais do que trocar fonte, tá? E todos precisam saber que para se fazer a transição energética, não é só o governo e as empresas. Nós todos temos que estar engajados. E todo mundo pode participar através da mudança de hábito. Nós temos que fazer um raciocínio reto, claro, sobre isso. Por quê? A produção de energia através de fontes tradicionais que emitem muitos gases de efeito estufa, ela só ocorre porque existe um consumo. Então, hoje, a mudança no paradigma nos leva a ter ações estratégicas no lado do consumo também. Tá? Porque quando a gente trabalha o consumo, trabalha para criar um cidadão consciente energeticamente, a gente vai reduzir a necessidade energética também. E essa redução ela vai gerar menos impacto para o meio ambiente. Tá? Então temos que olhar o lado do consumo. Ele é extremamente importante porque ele muda a forma como a gente enxerga o problema. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui à TV Otimista, sempre nos dando informações importantes e abrindo aí a nossa visão sobre essa temática ou sobre essas temáticas. Por nada, é sempre um prazer estar aqui trazendo para o público a informação correta sobre a transição energética e o papel que cada um pode ter nesse desafio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E a gente continua falando da Cúpula Mundial sobre a Transição Energética que aconteceu aqui em Fortaleza. Vamos acompanhar agora a entrevista de Denis Barbosa com Beatriz Azevedo. Ela é advogada e consultora de sustentabilidade. Beatriz Azevedo, seja bem-vinda ao nosso espaço. Eu começo te perguntando qual é o balanço da sua participação nessa cúpula tão importante. Eu estou muito feliz. O balanço, eu diria que é extremamente positivo. Eu estou aqui com o Instituto AIA, que é um instituto que tem sede em São Paulo, que tem acompanhado essa agenda de financiamento climático, desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. O Instituto trabalha diretamente com o ministro Fernando Haddad, no Ministério da Economia, no escopo do Plano de Transformação Ecológica. Então, nós temos uma parceria com o Clube de Madrid, que é uma organização na Espanha, que reúne ex-primeiros ministros, ex-presidentes, e a gente está aqui com o ex-primeiro-ministro Mehdi Diomar, que é da Tunísia. Então, o painel foi construído em torno disso, assim, dessa cooperação, desses debates que já estão acontecendo. Ano passado, a gente promoveu um relatório que era refletindo sobre esses caminhos de transição justa, quais são os fatores que a gente precisa considerar. E estar aqui no evento, trazendo os resultados do relatório, podendo falar sobre isso para a minha comunidade, porque eu sou de Fortaleza, né? É uma grande honra.
porque esses debates eles acontecem a nível internacional e é muito, muito relevante que a gente consiga trazê-los para o território, para a cidade, para a Fortaleza. Então, eu diria que o resultado não poderia ter sido mais positivo. Nós sabemos da importância da união de forças para a gente caminhar nessa transição necessária, urgente. Na tua opinião e de acordo com essa avaliação que vocês fazem constantemente, o Brasil está numa posição boa? Avançamos nessa questão, poder público, iniciativa privada, há um diálogo positivo aqui no nosso país? Com certeza. O Brasil acabou de sediar o G20, né? Vai sediar ano que vem a COP30 em Belém. Então, existe atualmente um redesenho dessa geopolítica global, e até mesmo os próprios bancos de desenvolvimento mundiais, eles estão multilaterais, né? Estão revendo a estrutura da sua arquitetura financeira. Então, existe uma competição pela liderança global. E o Brasil é um forte competidor, a gente chama de player, né? O Brasil veio para esse mercado do desenvolvimento sustentável como um player. Por quê? Não só porque a gente tem uma diplomacia, a gente tem uma relevância, mas o nosso potencial. O Brasil é um celeiro de inovação, é também um potencial grande de energia renovável, solar, eólica. A gente já tem uma matriz com energia hidrelétrica. Então, assim, não apenas nós temos o potencial, mas nós temos a relevância política, que eu acredito que é o que é necessário para a gente conseguir emplacar uma agenda. É ter lideranças que consigam dialogar de igual para igual com esses players globais, né? Então, eu acredito que há um espaço de disputa atualmente, essa corrida desse novo desenvolvimento das energias renováveis, do hidrogênio verde, das novas tecnologias, e acredito que o Brasil e o Ceará estão, sim, muito bem posicionados. Nós temos, portanto, uma agenda de Estado com essa temática. Há bem pouco tempo não havia isso. Você acredita que avançamos nesses últimos 2 anos? Com certeza. O Brasil está com uma série de planos, não só ambientais. O Brasil está com planos econômicos para a agenda de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem o Plano Nova Indústria, a gente tem o Plano de Transformação Ecológica, o país está agora desenvolvendo uma taxonomia sustentável, que é basicamente dizer que a gente está criando, eu diria assim, um alfabeto para investimentos sustentáveis, um cardápio. A taxonomia é basicamente você categorizar onde os investimentos eles ficam, né? Isso atrai investimento porque a gente cria uma tipologia. Então, no Brasil, a gente está vendo agora essas políticas sendo promovidas pelo governo federal, em alinhamento também, aqui no caso do Ceará, com o governo estadual. E, para além disso, o Plano Clima, que é a principal política pública de mudanças climáticas, ele está sendo revisto e está sendo feito um diálogo abrangente com a indústria e, inclusive, eu trabalho também com o setor de saneamento e a gente está participando dessa revisão do Plano Clima junto ao Ministério do Meio Ambiente. Trabalho também com a CAGES. Então, são atores que eles têm relevância local e que também têm relevância nacional. E com essa promoção que o Brasil está fazendo desse cenário a nível global, a gente consegue chamar a atenção também do investidor internacional. Você citou várias áreas onde se investe nessa temática. É possível que nos próximos anos a gente esteja colhendo com mais velocidade os frutos desses projetos? Com certeza, eu acredito que sim. Inclusive, uma outra política pública que o Brasil está promovendo é o BIP, que é o Brazilian Investment Platform. É uma plataforma para investimento que eles dão proteção cambial para o investimento em sustentabilidade do investidor internacional. Então, eu acredito que eventos como esse, eles devem, a gente precisa que eles se tornem mais comuns. A gente precisa trazer esses investidores, trazer os tomadores de decisão para conhecerem o ambiente que está sendo gerado aqui no Ceará de investimento e também os avanços que a gente tem tido em política pública sinalizam positivamente para esse mercado, porque a gente conseguiu aprovar agora o marco legal do hidrogênio verde, o mercado de carbono também foi aprovado, está para a sanção presidencial. Então, todos esses avanços de política pública estão sinalizando que o Brasil está se preparando a nível regulatório, a nível de criar um ambiente favorável. Então, agora a gente precisa encaminhar e transformar essas sinalizações em projetos. Para encerrar, você é da casa, mas trabalha muito fora. Qual é a visão que se tem do Ceará nessa temática lá fora? Então, o Ceará, ele precisa aparecer mais. Eu falo isso porque no debate de clima, as pessoas ainda pensam no Brasil, pensam na Amazônia.
E sim, a gente tem uma série de investimentos que podem e devem ir para a Amazônia, principalmente nas cadeias de bioeconomia, que é algo que está se falando muito agora. Mas o Ceará, ele tem um investimento que ele é energias renováveis, que é um investimento hoje em dia bem menos arriscado, é um investimento que já está mais consolidado, então é um retorno também mais fácil para o investidor. E a gente precisa, como foi o tema do painel, a gente precisa pensar nesses investimentos também na perspectiva do retorno para a população. O que é que a gente vai deixar de dividendo social? Não só de dividendo para os acionistas, entendendo que a população é um acionista desse investimento, porque são as nossas terras, é o nosso vento, é o nosso sol. Então, eu até provoquei no painel falando assim, o petróleo tem os royalties. O que é que a energia renovável vai contribuir para a população do Ceará? Então, eu acredito que a gente precisa entrar no debate enquanto um local para investimento e entrar no debate também dentro desses outros aspectos, porque é um debate abrangente. A gente vai falar de mudança climática, a gente precisa falar de proteção da biodiversidade, a gente precisa falar de desenvolvimento social, geração de emprego e renda. Então, eu acredito que o Ceará está muito bem posicionado, não só pelo potencial de energia, mas também pela estrutura da nossa política pública. Nós somos um estado que tem tradição na política pública e que também tem um sistema educacional. Enfim, Itaíme, o pessoal sempre fala, né? São cearenses que nós estamos dominando aí também nesse aspecto educacional. Então, a gente tem um povo inteligente, com muito sol, muito vento. Vamos juntar e vamos fazer com que isso gere emprego e renda para a população. Beatriz, muito obrigado pela participação aqui no nosso espaço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.